A paz do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 27, Jesus diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. As tempestades não podem anular a bondade de Deus. O problema é que o medo, que é um sentimento comum a todos os homens, ele tem o poder de alterar aquilo que pensamos em relação aos outros. Há uma passagem bíblica que diz que quando os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, no meio daquela tempestade toda, quando eles resolvem acordar Jesus, ninguém pergunta se Cristo tinha uma solução, ninguém pergunta se Cristo poderia resolver o problema. A primeira pergunta que eles fazem é: Senhor, acaso não se importa conosco? Não se importa que pereçamos? Veja, o medo alterou aquilo que eles pensavam a respeito de Jesus, sobre o sentimento de Jesus em respeito a eles. No meio da tempestade, nos sentimos muitas das vezes abandonados, e o nosso primeiro pensamento é que o Senhor não se importa conosco. É que o Senhor está muito ocupado para resolver as nossas crises internas, as nossas mazelas, os problemas cotidianos. E parece que o amor de Deus, ele já não é mais o mesmo em relação a nós. Parece que Deus por algum momento se esqueceu. Esse é o poder do medo. É isso que o medo faz. Agora, João diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, mas aquele que tem o amor perfeito, ele expulsa e ele lança fora todo o medo. O medo é um sentimento que precisa ser eliminado. E há duas maneiras que Deus trabalha para eliminar o nosso medo. Uma é se o Senhor ele resolver fazer um milagre imediato, extraordinário, e arrancar de nós, do nosso peito, esse medo. E a segunda maneira, aquela mais comum, é quando Deus nos coloca frente a frente com aquilo que tememos. Ele nos faz encarar o nosso medo. Ele faz encarar as nossas frustrações. Ele faz encarar aquilo que um dia serviu para nós de objeto de fracasso, objeto de derrota. Certa vez, Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado nenhum peixe. Mas Jesus, quando chegou pela manhã, disse: Pedro, lança de volta a rede, lança ao mar. E ele respondeu: nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja, Cristo fez ele voltar exatamente no mesmo lugar onde ele havia sido frustrado. Deus, por diversas vezes, nos faz encarar o caminho da frustração, o caminho do fracasso, o caminho da derrota. Exatamente porque ele quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Os discípulos estavam em alto mar, não tinham nenhuma saída, a tempestade estava de todos os lados. De repente, no meio dessa tempestade, aparece Cristo dizendo: fiquem calmos, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Porque naquele momento os homens pensavam, talvez queriam morrer, e estavam vendo já um fantasma. É nessa hora que Cristo se revela dizendo: não é um fantasma, não é algo assombroso, não é uma obra maligna, sou eu. No meio da tempestade sou eu. No meio dessa tempestade é comigo que você pode contar. Deus levanta a tempestade para que possa se revelar a nós. Deus levanta tempestades para que possa falar conosco. E é interessante notar que ele não acalmou a tempestade,
mas ele fez questão de acalmar o coração dos discípulos, porque afinal a tempestade que estava dentro do coração deles era muito maior que a que estava ao redor do barco. Nesta manhã, fique com essa palavra. Deus quer trabalhar em você, e depois que ele trabalhar em você, ele vai trabalhar através de você, porque a espada da palavra, a espada da fé, não é a espada do pregador, é a espada do Espírito. E ela não corta por nós, ela corta através de nós. Quando Deus ele vai nos usar, quando Deus ele vai de alguma maneira nos colocar como testemunho da sua obra, primeiro ele nos corta, primeiro ele atravessa nós, primeiro ele fala a nós, e depois que ele estiver falado a nós, depois que ele tiver trabalhado em nós, então serviremos de testemunhos vivos da sua glória. Que Deus possa abençoar os irmãos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a Deus.